Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui neste momento, para nós passarmos alguns minutos aqui interagindo, fazendo comentários, lendo a palavra do Senhor e deixando com o Espírito Santo a obra. Irmãos e amigos, nós vivemos em um mundo em que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela passa anos e entra anos e ela continua a mesma. Porém, de tempos em tempos existem traduções e dentro dessas traduções acabam colocando palavras mais atualizadas, em que vai refletir na consciência daqueles que estarão lendo. O pastor Wilson Paroski, ele em um certo culto, ele estava trazendo uma mensagem sobre as traduções da Bíblia. E ali ele comenta várias situações, vários tipos de Bíblias, mas chega um certo momento em que ele toca no nome do senhor professor Walter Weide. Iremos, irmãos, neste vídeo, nesta gravação, iremos fazer uma mensagem trazida nesta situação aí do pastor Paroski. Nós iremos assistir um videozinho onde ele faz os comentários lá sobre o Walter Weide. E depois nós iremos retornar para fazermos as nossas observações, os nossos comentários. Mas você pode estar perguntando aí, Paulo, esse vídeo já tem algum tempo, mas eu quero dizer a você que eu tenho pouco tempo, meu canal eu abri, eu acho que tem 10 dias, ou menos de que isso. Então, uma coisa é certa, as pessoas que fizeram alguns vídeos baseados nesta situação do Paroski com o Walter Weide, pode ter certeza que não serão os mesmos comentários meus. Irei também trazer o Espírito de Profecia para a gente dar uma equilibrada nessa situação aí. Antes de irmos para o vídeo, iremos ler a palavra do Senhor e depois iremos dar continuidade à mensagem. Vamos orar? Bom Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por este momento especial, onde estamos aqui para fazer o teu trabalho. Que o teu Santo Espírito use a mim e use aos meus irmãos e amigos, para que nós possamos estar com os olhos e os ouvidos abertos para a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Já que o assunto decorreu em relação à Bíblia, as traduções, nada melhor do que nós usarmos o Salmo 119 e o versículo 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, irmãos. Em um mundo de trevas, nós precisamos de luz. E a palavra do Senhor é a luz. Vamos para o vídeo, logo após nós retornaremos. Ok? Vamos lá. Teorias de conspiração. Existem alguns vídeos na internet, e eu tenho medo aqui de falar e vocês correrem lá depois para olhar. Não que vocês não possam olhar, mas, sabem, de tanto a mente ficar sendo bombardeada com informações, essas informações vão ficando e vão fazendo parte do seu DNA cultural ou conceitual.
Mas existem alguns vídeos de um tal de Walter White, é um autor adventista, que defende o textus receptus, com unhas e dentes. E ele fala, e ele cria, ele consegue montar um cenário, e você acaba, se você não conhece as coisas, acreditando nele. Tudo na base de teoria de conspiração. Ele faz ligações absolutamente absurdas que não deveriam jamais ser feitas, e com isso tenta convencer o leitor de que o textus receptus é o melhor texto. Quem é Walter White? Antes de falar quem é Walter White, se você vai construir uma casa e você precisa de um projeto, aonde você vai? Você vai no seu médico? Fala, me ajude com o projeto da minha casa. É lá que você vai? Onde você vai? No engenheiro ou no arquiteto. Se você está doente, está precisando de assistência médica, onde você vai? No seu arquiteto? E diz, eu não estou bem, preciso de ajuda, estou sentindo, estou passando mal. É no arquiteto que você vai? Não, é no médico. Vocês entenderam o meu ponto. Walter White é um zoólogo. Tá? Não é teólogo, não é historiador, é um zoólogo. E isso é uma das coisas que me incomodam. O que existe de ólogo, que não é teólogo, produzindo vídeo na internet, e multidões ficam lá, olha, dá uma olhada, o que ele está falando é verdade. Gente, se vocês quiserem aprender sobre teologia, vocês vão a teólogo. Vocês não vão a zoólogo. Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna a pessoas que não têm preparo na área. Os vídeos do Walter White e os artigos deles já foram respondidos mais de uma vez pela igreja. Mas é claro, ele não diz isso nos vídeos. E continua fazendo vítimas. E alguns vídeos deles estão traduzidos para o português. Irmãos e amigos, depois de assistirmos esse pequeno vídeo, essa pequena porção, na verdade, porque o vídeo é uma mensagem do Paroski lá, falando sobre as traduções da Bíblia. Mas o que me tocou neste vídeo é esse trecho, onde, em uma certa altura, ele toca no nome do Walter White. E ele chega a dizer que é um irmão adventista, né? Ele é da África do Sul. E o que me pareceu aí, meus irmãos? Né? O que me pareceu aí? Primeiro ponto, o Paroski disse que tinha alguns vídeos aí na internet que ele tinha até medo de falar alguma coisa, porque, né, a curiosidade das pessoas ia lá, né? Será que esse medo, Paroski, não seria as pessoas irem olhar o outro lado? Porque chega um momento do vídeo aí em que ele disse que ele ficava muito preocupado com essa situação. A pergunta que eu faço é: Paroski está querendo que as pessoas só vão em uma direção? É isso? Eu entendi isso. Esse medo dele de que as pessoas vão lá ver esses vídeos do Walter White cria um medo nele. Mas chega um certo momento também que ele diz que o Walter White defende o texto receptus com unhas e dentes. É assim que ele faz, com unhas e dentes. Mas qual o problema, Paroski, do Walter White defender o texto receptus? Tem algum problema? Será que as pessoas não podem ver o outro lado? Seria só o teu ensinamento, que é
definitivo. Ele defende o que ele crê. Agora, se o que ele crê não está de conformidade, aí já é uma outra conversa que quem tem que ver é as pessoas que vão lá assistir. Só que o Paroski, viu, pastor Paroski? Você disse que o Walter Veith, ele monta os vídeos e faz uma arquitetura, tudo baseado em teoria da conspiração. E acaba enganando a muitos. Você diz que ele faz ligações absurdas que não deviam ser feitas de modo nenhum. Então você quer dizer que o Walter Veith é um conspirador. Teoria da conspiração, ele é um conspirador. Conspirador para onde? Em que sentido? Está conspirando contra quem? Complicado, né? Você dizer isso aí, teoria da conspiração, que ele monta as coisas e que se você não tiver, né, por dentro, você acaba aceitando o que ele fala. Pois é. Saiba que nesta vida tem aqueles que vão servir o diabo e os que vão servir a Deus. Tem aqueles que irão para o céu e tem aqueles que irão queimar no lago de fogo. Tem as pessoas, talvez a maioria ou a minoria, eu não sei. Mas tem as pessoas que acreditam no conceito do que Walter Veith ensina. E tem pessoas que acreditam no seu conceito. Agora, você dizer que é teoria da conspiração, então você está chamando ele de um conspirador. E é um conspirador, num caso aí, que não bate com a igreja. Sabe por quê? Porque você diz que todos os vídeos dele, os assuntos dele, a igreja já rebateu e que ele não fala isso nos vídeos. Bem, eu quero lhe dizer uma coisa. Aonde estão essas explicações? Eu estou perguntando para você mesmo, Paroski. Você disse que a igreja rebateu e que refutou tudo dele. Aonde está? Cadê? Cadê o... Onde está? Não vi, eu nunca vi. Alguém aí já viu? Você já viu? Falar é fácil, Paroski. Cadê as provas de que vocês rebateu ele? Tintim por tintim. Veja bem, ele tem vários vídeos. Eu já assisti alguns vídeos dele, como eu já assisti seu também. Eu assisto vídeos de várias pessoas. Mas pode ter certeza de uma coisa. Eu não fico procurando ver erros, não. Mas é como se eu tivesse um culto na igreja. Eu vou para lá para assistir o culto. Agora você vai lá, vai fazer uma mensagem, vai transmitir uma mensagem. E essa mensagem traz algo que eu vejo que não bate com a palavra e não diga que eu fui para lá com essa intenção. Não. Então o que acontece é isso. Cadê as provas de que a igreja mandou os representantes para rebatê-lo? Eu não vi até hoje. Me mostra, por favor. Agora, é uma coisa certa. Ele tem lá uma série Ataque Total. Fala lá sobre maçonaria e tal. Eu não vi ninguém falando sobre esse assunto. Você vai lá rebater ele? Dizer o que, ó, esse ponto aqui nesse vídeo, eu quero assim. Nesse vídeo, o Walter Veith faz isso, fala aquilo, e eu estou reprovando, e eu tenho, a minha interpretação é assim, assado. Cadê? Não tem. Agora, o maior absurdo que eu vi, Paroski, de tudo que você falou aí, para mim o maior absurdo foi quando você disse que as pessoas colocam a sua salvação na mão de um zoólogo.
Irmãos, vocês têm que procurar um teólogo. É mesmo? Por que eu teria que procurar um teólogo? Ah, porque ele tem a credencial da organização. Ah, porque ele foi para a faculdade estudar teologia, gastou tempo lá. É mesmo? É por isso? E porque o Walter Waite é um zoólogo? Ele também é um cientista. Por que você não falou que ele é um cientista? Por que você não falou que ele foi resgatado das garras do ateísmo? Que ele era ateu. Ele era um professor ateu, que era contra o criacionismo. Ele ensinava o evolucionismo. E Deus o resgatou. Isso você também não fala. Agora só fala que ele é um conspirador, que ele monta vídeos com teoria de conspiração, que ele é um zoólogo, e que as pessoas têm que procurar teólogo, porque a salvação estaria na mão de um pastor, é isso, né? Ah, você está de brincadeira, Paroski. Eu vou ter que agora dizer para você que, primeiro, a minha salvação está em Jesus. Mas eu entendi o que você quis dizer. É que, irmão, você quer conhecer o caminho, você tem que procurar um teólogo. Não um zoólogo, ou um jornalista, um advogado, sei lá quem. Ou seja, todas as outras profissões, os irmãos adventistas do sétimo dia. Vocês que têm outras profissões, não é para procurar vocês, não. Para estudar a palavra, a Bíblia, espírito de profecia, Bíblia, não é para procurar vocês. É para procurar só o teólogo. É. Porque você disse isso aí, Paroski. Não é para procurar zoólogo. Então não é para procurar advogado, não é para procurar um médico, não é para procurar um pintor, não é para procurar ninguém. Ou seja, o caminho é os teólogos, os pastores, né? Mas eu gostaria então de chamar aqui você, Paroski, e as pessoas que entendem assim como você. Eu gostaria nada mais, nada menos de dizer a você que se eu procurar uma semi-analfabeta para me estudar, para me ensinar a palavra, como você viria isso? Pior do que um zoólogo, né? Um zoólogo, ele tem faculdades, doutorados, quem sabe, pós-doutorado. E se eu procurasse uma semi-analfabeta, como é que você pensaria? Você agiria de que forma? Você talvez me chamasse de um louco, né? Porque se eu não posso procurar um advogado, um médico que entende da palavra, porque você disse que é um teólogo, que a gente não pode procurar um arquiteto, porque o arquiteto é para casa, então teólogo. Eu vou escolher então, sabe quem? Uma semi-analfabeta. Eu vou escolher uma semi-analfabeta e aí os irmãos aí, os amigos, diga se eu vou estar errado ou não. E se o Paroski está certo. Que tal eu convidar a profetisa Ellen White? Ela não é teóloga. Não foi para a faculdade. Semi-analfabeta, quem conhece a história dela sabe. Semi-analfabeta, problemas de saúde sérios. Que tal, Ellen White, serve? Vamos ver o que é que ela diz sobre Jesus e João Batista. O que é que essa semi-analfabeta aqui, Ellen White, mas ela é uma profeta, viu? O que é que ela diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 410. Ela fala algo aqui sobre o profeta João. Vamos ver o que é que ela fala sobre João? Olha o que é que ela fala. João foi chamado para fazer uma obra especial. Devia preparar o caminho do Senhor
endireitar as suas veredas. O Senhor não enviou as escolas dos profetas e rabis. Levou para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura foi ele aos sacerdotes e príncipes para lhes perguntar o que se podia proclamar essa mensagem? Se podia proclamar essa mensagem? Não. Deus o afastou deles para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamento. Foi ele a voz do que clama no deserto. Primeiro, João foi afastado. Sabe de onde, irmãos e amigos? Do convívio dos rabinos. E olha só, o pai dele, Zacarias, era sacerdote. E por linhagem, João tinha direito. Mas Deus o tirou. Deus o arrancou dali daquele meio. Para que ele não fosse influenciado por aquela casta, vamos dizer assim, terrível daquela época. E ele, quando ele ia dar a mensagem, ele não ia perguntar a teólogo, não. Nem a um pastor, não. Ou seja, aqui, a semi-analfabeta, a profeta de Deus, Ellen White, ela diz para mim: Paulo, pegue o exemplo de João e o que você for pregar, peça ao Espírito Santo. Ele é a autoridade, você não tem que perguntar a nenhum teólogo, não. A nenhum doutor em teologia, não. Acorde, meu irmão. Acorde. Você não está vendo essa lavagem cerebral, não? Isso é uma lavagem cerebral. Os pastores deviam servir. Eles são servidos. Bote na sua cabeça, irmãos. Isso é lavagem cerebral. Mas ainda eu vou procurar, não uma teóloga, mas a profeta semi-analfabeta, a profeta de Deus, Ellen White, e abrir aqui no Desejado de Todas as Nações. E nós iremos depois fecharmos. Na página 453, o tema é Nas Festas dos Tabernáculos. E existe aqui uma passagem maravilhosa para você, meu irmão, minha irmã, e especialmente para o Paroski, que diz que nós devíamos colocar nossa salvação procurando teólogo, pastores. Mas João foi separado lá, para não ficar junto deles. João não foi para a escola deles, não. Veja como é que esses doutores... A história se repete, irmãos. A história se repete. Veja como é que esses doutores se comportam. O que eles falam. Acordem. Veja o que está aqui. Eu vou ler para você. Preste atenção. Veja como essa parte aqui é muito forte. Todos se maravilhavam de seu conhecimento, da lei e das profecias, e transmitia-se de uns para os outros a pergunta: como sabe este letras? Nós tem aprendido. Ninguém era considerado apto para ser mestre religioso, a menos que houvesse estudado nas escolas dos rabinos. E tanto Jesus como João Batista foram representados como ignorantes. Eles eram chamados de ignorantes, irmãos. Ou seja, o que Paroski fez aí não é só para Walter Waite, não. Quando eu procuro uma pessoa, eu falo com outra, ou você fala com outra, você está procurando um ignorante.
Porque se não estudasse na escola deles, era um ignorante. Em outras palavras, era um jumento. Era um jumento, um burro. Era isso que... Troca as palavras aqui, ignorante. Era um burro, um jumento. Mas olha o que é que diz aqui o resto. Porque não receberam esse preparo. Os que ouviam se espantavam do conhecimento que tinham das Escrituras, não as tendo aprendido. Dos homens é verdade, que não os tinham, mas o Deus do céu era seu mestre, e deles receberam mais elevada espécie de sabedoria. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de teólogo. Eu preciso de examinar a palavra. O meu povo perece porque falta conhecimento. Por quê? Porque não estuda. Não procura cavar. Não procura dedicar-se ao tempo que é necessário para estudar o mapa, o manual. Aí, já sabe, né? Cai nessa lavagem cerebral. Sua salvação tem que ficar na mão dos pastores. Acorde, meu irmão! Acorde! Enquanto há tempo. Não caia nessa conversa boba, não. Tá aqui, eles chamam essas pessoas de ignorantes. Mas estude, você tem o direito. Você tem o prazer, não de estudar a palavra para descobrir. Não procure zoólogo. E nem teólogo também não, meu irmão. É você e Deus. Quem deu a Jesus e a João foi o Espírito Santo. Procure estudar, irmãos. Eu tenho aqui uma prateleira. Tem um monte de livros aqui. Eu gastei tempo. E quando eu começar a abrir aqui, vai doer muito mais. Por enquanto só vai ser os vídeos, esses comentários. Para finalizarmos, eu gostaria de dizer ao Paroski e a todos que pensam e agem da forma dele o seguinte. Você aí, Paroski, disse que Walter Veit não fala nos vídeos, que a igreja já rebateu, já explicou todas essas coisas dele. Tudo bem. Mas eu gostaria de ler aqui uma passagem, para finalizarmos, da profeta. Aqui não é teóloga não, é uma profeta. É muito mais do que um teólogo. Não chega nem um cheiro. Não chega nem os pés de uma profeta. Página 401. E iremos para 402, mas é só um trechinho. Não é as duas páginas. Veja o que ela escreveu. O assunto é sobre as carnes. Carnes. Para não dizer que eu estou tirando o texto fora do contexto. Porque é assim que eles fazem. Está tirando o texto fora do contexto. Então aqui o assunto é sobre carnes. Alimentação. E aqui ela diz: não daremos, como mensageiros de Deus, decidido testemunho contra a condescendência com apetite pervertido? Deus tem provido abundância de frutas e cereais, os quais podem ser preparados de maneira saudável e usados na devida quantidade. Agora veja o aperto que vem. Por que então continuam os homens a preferir alimentos cárneos? Agora é para você, Paroski. E para os outros que seguem a mesma linha. Eu não sei se o senhor usa, não é isso? Poderemos nós possivelmente ter confiança em pastores que as mesas em que é servida a carne unem-se aos outros em comê-la? Eu queria saber de você, meu irmão e minha irmã. Quem está dizendo isso é a profeta. Eu devo confiar em pastores que comem carne? Paroski, eu não sei se você come carne. E nem quero saber. Mas a pergunta que eu lhe faço aqui é você que está me ouvindo aí, meu irmão.
Eu devo confiar, Paroski, em pastores que se alimentam de carne? A profeta disse aqui que eu não devo confiar. E agora? E os pastores que comem carne, eu vou confiar neles? Você falou que deve procurar os teólogos, os pastores. O Walter Veite, por exemplo, é vegetariano. Então ele teria mais encaixado dentro dessa mensagem de que os pastores que se alimentam de carnes. E este assunto vai dar o que falar muito lá, porque quando eu abrir sobre carnes e os pastores, o bicho vai pegar. Meu irmão, minha irmã, acorde. Não confie também em pastores que comem carne, não. Está aqui a profeta falando. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Meu amigo. Eu não estou aqui para diminuir ou exaltar Paroski ou Walter Veite. Eu estou aqui analisando o assunto, a situação, o comportamento dentro da palavra. Infelizmente, o Paroski perdeu aí a linha, né? Mediante o que eu li aqui, estudei aqui, comentei, perdeu a linha. Então, acordem. Lavagem cerebral é muito usada, mas a palavra não. A palavra é justa. Vamos orar? Bom Deus, louvado seja o teu nome hoje e eternamente. Te agradecemos por esse momento especial. E que tua palavra seja exaltada, Senhor. Nós não precisamos de escola de rabinos atuais. Nós não precisamos dessas teologias de hoje. Nós precisamos uma comunhão com o Espírito Santo e gastar tempo estudando a tua palavra, Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca achará e o que bate vai se abrir. O Senhor está aí disposto a dar, mas aqueles que realmente gastam tempo estudando. Para aqueles que infelizmente ficam recebendo migalhas e interpretações ao seu bom gosto, infelizmente eu não posso fazer nada e nem o Senhor. Quero abençoar esse irmão, esse amigo que está assistindo. A mim também e a todos nós. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima, meu irmão, meu amigo. Que Deus nos abençoe. Um abraço.